outro princípio que é fundamental e que, na minha visão, biblicamente, é uma hierarquia. É o princípio da obediência. Pais abundantes estimulam a obediência. Na hierarquia, no pódio da vida, eu costumo colocar 3 posições no pódio. Terceiro lugar no pódio, conhecimento, entendimento, inteligência. A Bíblia diz que o meu povo, a palavra de Deus diz, o meu povo peca por falta de conhecimento. A falta de conhecimento produz o pecado leva à morte, e morte de cruz. Mas o entendimento e o conhecimento está em terceiro lugar. Em segundo lugar está a sabedoria. Veja, Salomão, filho de Davi, herdeiro do trono, tinha conhecimento de tudo e de todos, mas se sentiu fraco. Por isso que ele pediu a Deus sabedoria quando Deus perguntou a ele o que ele queria. Então a sabedoria, ela está acima do conhecimento e do entendimento. Pessoas cultas, inteligentes, doutas estão abaixo das pessoas sábias no pódio da vida. Mas existe um primeiro lugar. Sabe qual é? A obediência. Quer que eu te prove? Esse mesmo Salomão, que tinha entendimento, que tinha conhecimento, dado pelo pai e pela herança, sábio porque recebeu sabedoria da parte de Deus, não foi suficiente para ele se blindar de cair, porque ele desobedeceu uma ordem de Deus de não se meter com as mulheres que não eram do conhecimento, do entendimento, do desejo de Deus. E Salomão caiu. A sabedoria e o entendimento não blindaram Salomão de se perder. Por quê? Porque ele desobedeceu. Então, o que é que a gente aprende com isso? Que a obediência é um princípio e deve ser um princípio inegociável. Inegociável na vida da família, na vida dos pais. Pais têm que obedecer aos filhos. Filhos têm que obedecer aos pais. A obediência tem que estar em primeiro lugar do pódio na história de um lar, da relação pais e filhos. Pais que não estimulam, promovem, patrocinam a obediência dentro de casa, eles estão perdendo de colocar o seu filho em primeiro lugar do pódio da vida. Porque ele pode ter conhecimento, pai. Ele pode ter sabedoria. Ele pode ter curso, formação, inteligência. Pode até receber de Deus sabedoria. Mas se ele for desobediente, ele cai. Então, estimule nos seus filhos o princípio da obediência. Eu tenho certeza que vai ser bem. E, por fim, eu quero dizer que os filhos que são criados com Deus e na igreja não são, veja bem, blindados de se perderem. Porque mais importante do que criar um filho na igreja ou numa religião é criar a igreja dentro do filho. Mais importante do que criar um filho que conhece, que sabe da palavra de Deus, que conhece de Deus, é criar um filho com as coisas de Deus dentro dele. Os presídios estão cheios de José, Maria, João, Daniel, Samuel, Gabriel. Os presídios estão lotados de filhos com nomes bíblicos e filhos de cristãos. Filhos, muitas vezes, de evangélicos. Filhos de outras religiões cristãs. Filhos que iam para a igreja, que iam para a missa, que iam para a escola dominical, que iam para não sei para quê. Catecismo, que fizeram primeira comunhão, não sei o que lá, não sei o que lá. Porque muitas vezes não é o filho ser criado no local, é o Deus do local ser criado no filho. Então, o mais importante é a presença de Deus na vida dentro dele, no pensamento, na visão, no coração dele, do que propriamente em um local ou só na igreja. Não estou dizendo que você não deva levar seu filho para a igreja, pelo contrário, estou dizendo que você deve levar o seu filho para a igreja, mas que a igreja esteja dentro
do seu filho.